Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nós louvamos o seu nome aqui essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós colocamos essa aula diante de Ti, diante da Tua presença. Te pedimos que o Senhor venha conduzir, Pai, a minha vida, conduzir, Senhor, essa aula para que nós possamos juntos crescer no conhecimento de quem Tu és, Pai, crescer no conhecimento daquilo que o Senhor deixou escrito, ensinado para a gente na Bíblia. Que todo o funcionamento dessa aula esteja no teu controle, Pai, toda a parte técnica, internet, elétrica, tudo mais, que o Senhor venha ajudar com que isso não nos atrapalhe, que a nossa mente possa estar cativa em Ti, no ensino que vai ser proposto essa noite, Pai, que o Senhor venha nos livrar de toda distração, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e poder aprender mais juntos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, galera? Amém, glória a Deus. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui. Me avisa aí quando estiver aparecendo. Tá aparecendo. Glória a Deus. E bora que bora, hein? Vamos reagindo comigo aí, vai dando uns joinha, uns negocinhos aí, uns confetinhos. Se quiser perguntar, pode mandar no chat, pode abrir o microfone. E vamos que vamos junto. Amém? Bom, passou o slide? Não, né? Passou não. Passou não. Agora foi. Bom, estamos hoje então na aula 3, né? E vamos falar sobre intercessão. Aleluia. Eu trouxe aqui uma recapitulação rápida, né? Não sei se todos que estão aqui hoje puderam estar na aula passada, mas de forma bem rápida. Nós vimos, então, na aula passada, né? O conceito de uma oração enraizada na fé, né? Oração que a gente mostra confiança na vontade de Deus, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, essa confiança gera essa fé no momento de oração. Nós vimos a oração no contexto dos bons relacionamentos, né? Vemos como a Bíblia mostra para a gente, né, que os relacionamentos, sejam com nossos irmãos, seja relacionamento com os nossos cônjuges, isso está ligado, né, ao nosso momento de oração, né? A gente viu lá que os maridos que não tratam bem as suas esposas, né, têm as orações impedidas. Terceiro ponto, nós vimos a oração a partir de um estilo de vida de retidão, né, uma vida justa, uma vida com caráter piedoso, né? Isso traz aí características de uma oração eficaz, né? E por último, vimos a oração fervorosa, que tem a ver com perseverança e dedicação, né? Sinceridade. Não tem nada a ver com barulho, com sentimento, nem nada nesse sentido, né? Essa questão de fervorosa é uma oração consistente, perseverante e dedicada. Amém? E aí nós entramos na divisão dos tipos de oração, né? A gente falou aí que são 3, oração pessoal, oração devocional e a de hoje, que é a intercessão, né? Dentro da pessoal, a gente organizou aí alguns pontos, né? A oração pessoal, ela tem a ver, claro, todas elas a gente vai orar a Deus, né? Mas a oração pessoal tem esse caráter aí relacionado a nós, né? Como indivíduos, nosso crescimento, as nossas petições, nossa prioridade e tudo mais. E aqui, então, a gente dividiu em 5 pontos. Aliás, 6 pontos, perdão. Que é prioridade, né? Nós precisamos ter as nossas prioridades bem definidas, né? Em relação a buscar a Deus, ter um momento aí para separar, para orar mesmo especificamente, para ler as escrituras. Nós vimos a relação da petição, né? Que é assim, apresentar diante de Deus nossas necessidades, as nossas orações voltadas aos nossos pedidos. Falamos da busca, né? Que tem a ver com a nossa responsabilidade de buscar Deus, né? Para ter esse encontro com Ele. Obviamente, a gente faz um momento de petição, pedimos, e aí não é somente isso, né? E Deus faz tudo como se fosse, né, uma mágica. Não, nós temos a busca, né? Buscar conhecer mais o Senhor, buscar ter mais intimidade com Ele, buscar ter um encontro com Ele, buscar amadurecer mais, buscar uma vida de santidade, e por aí vai. Em quarto, a gente viu sobre a intimidade, né? Essa questão de crescer no relacionamento com Deus, não somente ter uma oração por costume, né? Que a gente acostumou a orar ali para comer, costumou orar em determinados momentos, né? Ou como uma regra de oração, né? Temos que orar por conta disso, daquilo. Não. Talvez no começo pode ser que a gente, né, coloque ali como uma regra para começar, para criar um hábito, né? Mas a oração não tem a ver com isso, né? A oração tem a ver com relacionamento, né? Esse lugar de prazer no Senhor, amém? O quinto, nós falamos da contemplação,
no sentido de que de desfrutar da criação de Deus, né? Toda a obra de Deus, tudo aquilo que foi criado pelo Senhor, né? A gente falou aí da natureza, dos animais, né? O mar, por exemplo. Isso também está conectado, assim, ao nosso bem-estar como pessoa, né? A gente está falando aqui do momento pessoal. Então, desfrutar desse momento de contemplação, né, da obra do Senhor tem a ver com isso para o nosso bem. E por último, nós vimos a questão do estudo, né? No sentido de conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais as Escrituras, o Evangelho, buscar nos aprofundarmos naquilo que a Bíblia ensina para a gente, né? Conhecer toda a história, conhecer a Bíblia do início ao fim. Amém? E aí, por fim, a oração devocional, que aí tem a ver com a nossa oração a Deus, né? Dividimos também em 5 pontos, dessa vez são 5, né? Falamos da adoração, o louvor, né? São expressões de louvores, não é somente música. Então, nós vimos as diversas expressões de louvor, né? Prostrar, gritar, erguer as mãos, etc. E tudo isso tem uma expressão de louvor que nós fazemos com a nossa atitude, né? E aí, nós falamos também da contemplação no momento devocional, mas aqui a contemplação já focada em quem Deus é, nos atributos de Deus, né? Na pessoa de Deus, na beleza dele, na majestade, na soberania, na santidade e tudo mais. Então, essa contemplação aí em quem Deus é. O terceiro, falamos da oração, no sentido de oração no espírito aqui, né, que visa uma edificação pessoal, que ajuda a ter uma sensibilidade espiritual maior, fala assim também de uma intercessão, né, e um louvor perfeito, feitas pelo Espírito Santo, né, aquela intercessão com gemidos inexprimíveis, né, que nós não falamos palavras claramente, mas a nossa mente tem frutífera e o Espírito tem orado. Em quarto lugar, falamos da meditação, no sentido das escrituras também aqui, mas não na vertente do estudo, né, mas mais no meditar, no sentido de se encher da palavra, né, pegar porções menores, textos menores e ficar ali ruminando aquilo, né, ficar sendo preenchido por aquele texto, por aquela verdade, né, até que aquilo de fato se torne uma verdade nas nossas vidas. E o quinto, a comunhão com o Senhor, né, a disciplina da quietude, aprender a ouvir a Deus, né, ter intimidade, um relacionamento com Ele, não só no sentido de falar, né, chegar, falar, colocar nossos pedidos e falar e sair sem ter um momento de ouvir a Deus. Amém? E aí, concluímos que orar é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Orar é constância, dedicação e disciplina. Orar é relacionamento e intimidade. Orar é dependência de Deus. E orar é experimentar do poder sobrenatural. Amém? E aí, hoje a gente entra no terceiro tipo aí, separado, né, de intercessão. Amém. Lembrando, assim, acho válido falar, eu fiz essa divisão, né, vamos colocar 3 tipos de oração, oração pessoal, devocional e intercessão. Não tem a ver com a gente colocar isso numa caixinha, falar, tô orando errado, tô orando a oração pessoal errada, tô fazendo um momento devocional errado. Não tem a ver com isso. A gente separou, dividiu, classificou, para que a gente consiga entender e ter uma maior clareza e facilidade para estudar, amém? Mas não quer dizer que a gente possa, em um único momento de oração com o Senhor, passar por todas elas. A gente tem um momento de petição, falar da oração pessoal, tem um momento de adoração ali, de louvor com o Senhor, também adorando a Ele, como devoção, e também interceder por situações, por pessoas, tudo mais, né? Então, não fica nisso, eu preciso fazer assim, não é uma regra, não é um passo a passo, tem que ser assim. É mais para que a gente consiga entender todo o contexto e isso ajude a gente a, né, melhorar, intensificar o nosso momento com Deus. Amém? Dito isso, glória a Deus, vamos para oração e intercessão. E o que é intercessão? Começo com essa pergunta. Bom, a oração pelos outros. É simples assim. Intercessão é orar pelos outros, por pessoas, por lugares, por organizações. Deus, ele ordenou a oração intercessora por meio de liberar mais poder, como um meio, né, de liberar mais poder e bênçãos a indivíduos, a famílias, a negócios, a ministérios, igreja e a várias esferas da sociedade. Amém? Então, interceder tem a ver com isso, com orar por outros. E a intercessão, ela assume diferentes expressões, né? Nós oramos ali pelos enfermos, oramos por nossos amigos, oramos por conversões, pessoas que estão passando por dificuldade, vamos orar por famílias que estão em crise, vamos orar por avivamento, avivamento na igreja, por renovo, por justiça, por transformação, por mudar uma situação em específico e assim por diante. Amém? E aí, interceder, olha só que legal, é a oportunidade que Deus nos dá
de participar daquilo que ele está fazendo. Acho que a gente já ouviu por várias vezes o pastor Fernando ensinando isso, né, falando que Deus ele age aqui na terra por meio do seu corpo, que é a igreja. Então nós somos, né, participantes ativamente daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. E interceder é isso, é uma oportunidade que nós temos de participar com um clamor. Muito se fala, às vezes, sobre missão e tudo mais, né? Às vezes eu não consigo ir, em determinado momento não consigo fazer uma oferta, mas nós sempre temos como interceder por aquela situação, por aquele país, por aquela pessoa, por aquele missionário, e é isso, faz de nós, né, participantes daquilo que Deus está fazendo aqui na Terra, amém? E Deus, olha só que interessante, Deus ele não precisa que nós intercedamos para algo acontecer. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele é soberano, ele criou toda a terra, fez tudo, e ele, né, o poder dele é infinito. Ele não precisa que, se fulano não orar, as coisas não vão acontecer. Não. Só que, olha só, Deus escolheu nos usar. Ele não precisa de nós, mas ele escolheu nos usar para fazer a vontade dele aqui na terra. Olha que maravilha, né? Que privilégio. Então, não tem a ver com somente, sabe, precisar interceder, mas sim, justamente, é um privilégio interceder, um privilégio ser participante da obra de Deus aqui, do poder de Deus sendo manifestado aqui na terra, do reino de Deus sendo plantado aqui na terra, vendo vidas sendo transformadas, vidas sendo tocadas. Amém, gente? Tranquilo até aqui? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Um joinha aí, glória a Deus, Renato. Isso aí, me ajuda. Aí, ó, subiu um joinha ali também, amém. Bom, e aí, eu quero trazer alguns exemplos aqui de intercessão bíblicos, né? Então, quando nós nos posicionamos em oração, nós movimentamos, a nossa oração, ela movimenta o mundo espiritual. E nós vemos aí anjos saindo em nosso favor, anjos saem em favor dessa intercessão, dessa oração, e a gente vai ver isso aqui na Bíblia, né? Eu trouxe 4 exemplos aqui, de exemplos de intercessão bíblico, né? Um de cada. Então a gente vai ver um exemplo de uma intercessão por uma nação, por um povo. A gente vai ver um exemplo de uma intercessão por uma cidade, uma intercessão de guerra, uma batalha, né, vamos dizer assim, e intercessão por uma pessoa. Então vamos lá. Quem chuta aí? Intercessão por uma nação. Vamos ver se vocês estão participativos hoje. Quem chuta aí um exemplo bíblico de intercessão por uma nação? Vamos lá. Salmos, de repente, por orar por Jerusalém. Salmos, amém, é um bom exemplo. Mas eu trouxe outro Você aqui. levantou Daniel, né? Aí... Daniel também. Daniel, eu coloquei Daniel, mas ainda não é aqui não. Bom, Jonas. Jó também é um bom exemplo, mas olha só, eu trouxe Moisés. Vamos ver. Intercessão, olha só essa frase. Intercessão não é simplesmente algumas horas de oração, né? É muito mais do que isso. Um bom intercessor, ele vai buscar a glória do Senhor, e não a sua própria glória ou a sua própria vontade. Por que eu coloquei essa frase? A gente vai fazer sentido aqui, ó. Lá em Êxodo, capítulo 32, né, o contexto aqui, Moisés estava lá em cima do Monte Sinai, já há 40 dias ali, conversando com Deus, né, tendo um momento aí de oração, intercessão top, né, imagina. E aí, o que acontece a partir desse verso aqui? Vou ler, né. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu em volta de Arão e disse: levanta, faz para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, filhos e filhas, e tragam para mim. Aqui só um parênteses, um adendo, olha só o entendimento do povo, né? Eles estão pedindo para Arão aí trazer os ouros, né, e tudo mais. Aliás, pedindo para Arão fazer alguma coisa, né, que Moisés não vinha mais, mas olha a colocação que eles colocam. Levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este homem Moisés que nos tirou do Egito. Olha só, eles atrelaram a libertação deles, a saída deles do Egito a Moisés, a um homem. Eles viram milagres acontecendo, viram as pragas acontecendo, viram milhares de coisas, e eles falam assim: esse homem aí que tirou a gente, ele não vai voltar mais não. Olha como o entendimento dele estava errado, né? São parentes. Mas enfim, então o povo está aqui pedindo um novo Deus, né, para Arão ali, que achou que Moisés não ia voltar mais, tudo mais. E aí, pulando ali para o verso 9, o Senhor disse para Moisés: eu tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor,
e eu os consuma, e de você eu farei uma grande nação. Olha o que Deus fala para Moisés. Cara, assim, eu leio assim, eu fico imaginando a situação, estando lá, ou né, me colocando no lugar de Moisés, ou às vezes olhando na terceira pessoa, assim, né, com uma câmera filmando. Pensa essa situação, Deus chega para Moisés e fala, me deixa aqui que eu vou, pode ir embora, dá licença aí, que eu vou a minha ira, o meu furor vai se acender e eu vou consumir esse povo todo. E ainda fala assim, mas pode ficar tranquilo, Moisés, que eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou acabar com todo esse povo, eu vou começar de novo, e eu vou fazer um povo a partir de você. Olha o que Moisés escuta. E a intenção de Deus era, de fato, destruir aquele povo, acabar com aquele povo ali e fazer um novo, né? Você consegue imaginar a glória e a honra que Moisés ia ter? Ele como líder, vamos pensar assim como seres humanos, né? Nós, assim, mesmo, pessoas, acontece uma situação dessa, eu vou acabar com todo esse povo, te dar um povo novo aí. Era uma proposta tentadora. Moisés ele ia ser colocado como um rei, como algo gigantesco, que talvez até o povo já o colocava, né, como essa figura, mas Deus estava falando para ele que ia acontecer isso, né? Mas olha a atitude de Moisés. O que Moisés poderia fazer? Ele poderia simplesmente obedecer, sair e deixar Deus destruir o povo, mas olha como que ele se posiciona. É a intercessão de Moisés. Porém, verso 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los no monte e eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia contra este mal, contra o teu povo. Cara, Moisés está quase que pregando para Deus, né? Não, o Senhor fez isso, o Senhor falou aquilo. Não acenda sua ira contra esse povo. É a intercessão, ele estava se colocando diante daquela situação que Deus queria destruir o povo, ele estava entrando no meio e intercedendo para que aquilo não acontecesse. E aí, verso 13, né? Lembra de Abraão, Isaque e de Israel, seus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo, eu multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado. Eu darei a sua descendência para que possuam por herança eternamente. Moisés, ele está usando a própria Bíblia, né? Nesse caso aqui, ele está usando as próprias palavras de Deus para falar com Deus acerca daquilo que ele queria falar no motivo da intercessão. Então, olha a importância de nós conhecermos as Escrituras, né? Orarmos com base bíblica, orarmos aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Deus já falou, né? Então, esse é um exemplo, né, da intercessão por um povo, por uma nação que iria ser destruída, né? Moisés, ele se preocupou com a reputação do próprio Deus, né? O que o povo vai falar de você? Tirou o povo lá do Egito para matar eles aqui e tal. Ele não estava olhando só para ele próprio, ele não estava preocupado com a vida dele, com a salvação dele, ou com a glória que ele poderia ter como pessoa, né? Ele estava olhando para Deus. E esse tem que ser o nosso olhar como intercessor. A marca de um intercessor é o amor. Não pode ser um oportunista, né? Não pode ser um interesseiro, mas tem que ser alguém que busca a glória de Deus. Sabe aquela situação, assim, a gente orar por uma situação que possa vir nos beneficiar com interesse naquela situação? Já está tudo errado, o coração já está errado. Nós, como intercessores, temos que nos posicionar com amor, olhando para a vontade de Deus para aquela situação, independente de nós, amém? O intercessor baseia-se nas promessas que Deus tem na Bíblia. Quando Moisés conversou com o Senhor, ele se armou da palavra de Deus. Amém? Agora, segundo exemplo, intercessão por um povo. Ah, não, ainda está no terceiro, desculpa. Aqui o intercessor se coloca entre Deus e a pessoa, né? Nesse caso, entre Deus e a nação. E Moisés, ele fez isso, né? Ele colocou a vida dele em jogo, né? Em muitas ocasiões, ele se colocou como um anteparo, né? Como um bloqueio ali diante de Deus, rogando pela sua geração, ainda que o povo fosse rebelde, teimoso, né? Como a própria Bíblia diz. E aqui, né, a comprovação disso, né? Salmo 106, a Bíblia diz assim, ó, Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Moisés, então, ele se preocupou com a reputação de Deus e não com a própria salvação, né? E aí sim, a marca do intercessor é o amor. A intercessão agora, o segundo exemplo de intercessão, é a intercessão por uma cidade. Alguém se arrisca aí de novo? Cadê o... Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, aí, acertou em cheio. Muito bem. A Bíblia, em Gênesis capítulo 18, né? Lá de 17 a 33, aqui eu cortei alguns versículos, né? Mas para ficar mais curto, mas depois vocês lêem lá, Gênesis 18.
A partir do 17, a Bíblia diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e a seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. E disse-lhe, passei sem querer, e disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Verso 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos naquela cidade? Ainda a destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Olha aí, Abraão está pregando também para Deus, né? Tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juízo de toda a terra? E aí, continua, né? Verso 26. E respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu pouparei a cidade toda por amor a eles. Olha só. E aí Abraão tornou a falar, né? Eu sei que já foi muito ousado a ponto de falar ao Senhor: eu que não passo de pó e cinza, mas ainda assim eu te pergunto, e se faltar 5 para completar esses 50? Destruirá a cidade por causa de 5? Disse ele. Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrar apenas 40? Insistiu Abraão. Olha, Abraão é corajoso, né? Ousado. E insistiu Abraão, e ele respondeu: por amor aos 40 eu não a destruirei. Então continuou: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados? E ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando, eu pergunto ainda: e se apenas 20 for encontrado ali? E ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse: não te ires, Senhor, permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 for encontrado? E Deus respondeu, né? por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Olha só, Deus vem falar com Abraão: Abraão, eu vou ali destruir a cidade. E Abraão, ele se coloca como intercessor, assim, semelhante à situação de Moisés, né? Ali a gente viu de uma nação, mas é semelhante, né? Abraão se coloca: não, Senhor, não destrói a cidade, não. E se tiver ali 50 pessoas, que é justo, que vale a pena, se tiver 50 pessoas ali que possa mudar aquela situação de algum jeito, Deus tá bom. Eu acho assim, Abraão foi se posicionando como alguém ousado, né? Falando, e se tivesse só 40? Acho que nem Abraão confiava que tinha tanta gente boa na cidade, né? Porque de fato não tinha, né? A gente vê depois. A cidade acaba sendo destruída, mas a mensagem em si é a intercessão de Abraão, o coração de Abraão, clamando pela cidade, se colocando diante de Deus, para que aquilo não acontecesse, né? Para que aquela cidade não fosse destruída, né? E aqui repete, né, a questão do amor, né? De um intercessor ter esse coração puro, ter essa intenção boa e esse amor. E ousadia, né? Ousadia para se colocar diante de situações difíceis, se colocar diante de algo que parece que não tem mudança, né? Porque era o próprio Deus falando que aquilo ia acontecer ali, né? E Abraão se coloca como intercessor. Amém? Terceiro, intercessão de guerra. Esse aqui, já acertaram lá no começo, né? É Daniel. Aqui Daniel, no capítulo 10, né? A Bíblia diz assim, que Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. E a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. E aí, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, e não comi nada. E aí fala, né, do jejum, e Daniel já tinha, né, o costume de orar ali, no mínimo 3 vezes, a Bíblia cita, né, então entra essa questão de Daniel estar em oração e jejum, e a gente sabe, né, que, aí eu vou continuar aqui o texto, né, pulando ali para o verso 11, a Bíblia diz, né, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção no que eu vou te falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isto, eu pus-me de pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia.
Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então aqui a gente vê um momento de intercessão, assim, que Daniel passa ali, nessas 21 dias ali, de 3 semanas, né, de jejum e oração, uma guerra espiritual acontecendo, né? Um anjo já, desde o primeiro dia, ele começou a clamar, já vinha, né, em direção a ele, mas a gente vê aqui o texto, né, falando que o príncipe da Pérsia, né, no sentido de principados e potestades aqui, o reino espiritual, começa a travar uma guerra ali e tudo mais, né? E, inclusive, né, parênteses, spoiler, na aula que vem, né, na quarta aula, na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre batalha espiritual, tá bom? Mas continuando aqui, o foco é um exemplo de intercessão de guerra que a gente vê Daniel passando. Amém? E aí quarto exemplo, e último, é a intercessão por uma pessoa. E aí, de novo, eu recorro a vocês, interações. Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia de quem possa ser o exemplo? Chuta aí, gente. Estão comigo? Cadê? Manda no chat aí. Jesus. Jesus é uma boa, mas não é outro exemplo. Mas alguém quer tentar arriscar? É alguém pedindo para Jesus por alguma pessoa? Não, é intercessão de alguém ou de um povo por uma pessoa. Não, A pessoa é o alvo da intercessão. Então, é alguém do Novo Testamento que, tipo, o centurião. Novo Ele estava Testamento é certo, intercedendo. mas não é o centurião, não. Entendi. Vamos A lá, igreja última orando chance. por Pedro. Pedro, olha, aí foi assertivo, matou a charada na mosca. Atos, capítulo 12. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha aí, a intercessão da igreja, né? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha só, ele estava preso com algema, 2 soldados do lado dele, e tinha sentinelas montando guarda na entrada ali da prisão, né? E aí o texto continua. Maravilhoso esse texto. Novo Testamento já, hein, gente? Verso 7. E repentinamente apareceu o quê? Um anjo do Senhor. Lembra quando a gente começou a dar os exemplos que a intercessão move as regiões celestiais e anjos do Senhor vêm em intervenção? Aqui é um exemplo prático, né? Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram até o portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha só o poder da intercessão, né? Aqui já até aproveito, né, para enfatizar o poder da intercessão da igreja, né? Ali atrás o texto fala isso, né? Cadê? Volta aqui. A igreja, tá até destacado aqui, né? A igreja orava intensamente a Deus por ele. E aqui de novo reforça, né? Quando ele chega na casa onde tinha aqui muita gente reunida orando. Então olha o poder da intercessão. Fez a movimentação de um anjo vir, algo totalmente sobrenatural acontecer. Pedro não sabia nem ele se estava acordado, se ele estava dormindo, se ele estava tendo uma visão, o que estava acontecendo. Simplesmente as algemas caem
e ele vai seguindo o anjo, e a porta de ferro vai abrindo, e tudo vai acontecendo, e ele, né, de forma sobrenatural, se vê livre ali da cadeia. Olha só o poder da intercessão. Amém, gente? Glória a Deus. Estão comigo? Dá uma reagida aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom, então, mostrado aí os exemplos da intercessão, vamos para a parte mais do significado, né? O Senhor usa, né, o ser humano para agir através das nossas vidas, né? A intercessão acaba que é essa arma poderosa, né, de novo aqui eu reforço, que movimenta as regiões celestiais. Amém? E aí, todo cristão pode e deve ser um intercessor. No exemplo de Pedro aqui, a gente vê a igreja toda se reuniu, né? Muita gente. Então, aqui não tinha divisão, vamos colocar assim. E aí eu coloco uma pergunta aqui que pode vir a ser uma dúvida, não sei se é, mas pode vir a ser, que é, por que existe, então, um ministério de intercessão? Se todo cristão deve, né, pode e deve ser intercessor. E o ministério de intercessão, dentro da igreja, existe simplesmente por organização e responsabilidades, para que a gente justamente possa, né, se organizar como igreja, para ter algo que tenha essa organização, porque já pensou deixar aberto para a igreja inteira? Todo mundo está intercedendo, todo mundo está fazendo tudo, na verdade ninguém está fazendo nada, né? E questão de responsabilidade, né? A gente entende que é um lugar, né, um ministério que já requer, no mínimo, um pouco mais de maturidade, né? Não podemos ser neófitos, né, ou novos na fé, sem, né, conhecer minimamente um pouco aí das escrituras acerca do reino de Deus, né? Ter um pouco de caminhada, né? Ter uma vida de entendimento, e as responsabilidades que isso traz, né? Como ministério, nós nos reunimos e intercedemos e oramos, né, por motivos específicos, né? Colocamos ali listas de orações, situações e tudo mais. Porém, o motivo de existir esse ministério em específico, né, é para que haja essa organização na frente da igreja, né, e que tenha essas responsabilidades bem definidas, né? Porém, eu reforço aqui, né? Reforço que todos nós podemos e devemos ser intercessores, né? Seja em qual esfera seja, nós intercedemos pelos nossos familiares ali, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, nós devemos, né, interceder aí pelos nossos pastores, devemos interceder, né, pela igreja como um todo, pela sociedade, né, pela região ao qual vivemos, nosso trabalho e tudo mais. Então, todos nós temos esse chamado, né? Não é porque a gente está falando de intercessão, existe um ministério de intercessão lá na igreja e eles intercedem, então eu não preciso interceder, eu oro aqui só por mim, me pedindo, né? Pedindo e buscando a Deus. Não, nós todos temos essa responsabilidade, né? Vamos colocar assim, em escalas menores, de sermos intercessores. Amém, gente? Tranquilo? Amém. E aí eu deixo aqui, né, um texto de João 14, né, que diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, aqui é o texto, né, básico que nós, né, faríamos, né, no nome de Jesus, obviamente, coisas maiores do que ele fez. E a gente vê as escrituras, né, cegos sendo curados, né, demônios sendo expulsos, a gente vê diversas situações de milagres, né, poderes aí, prodígios, maravilhas, e a Bíblia diz que faríamos coisas ainda maiores, né? Então, tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui ao longo do módulo, né, ter fé, ter uma vida de retidão, busca, intimidade, tudo mais, e interceder com ousadia e com continuidade, né, para que possamos ver e viver o sobrenatural ao nosso redor. Amém? E aí, entro então, já caminhando para a parte final da aula, qual é o significado de intercessão? E até aqui a gente viu, né, o que é intercessão, a gente viu exemplos, né, bíblicos aí de intercessão em diversas esferas, né, nação, cidade, guerra, pessoa em específica. Mas o que significa interceder na prática? Vamos lá. E aí eu vou abordar 3 vertentes para a gente estudar aqui, desse significado, que é esses. Já coloquei todos aqui. Ó. O primeiro significado, pagar, no hebraico. É uma palavra hebraica, eu não sei pronunciar corretamente, mas é pagar. O segundo significado já é do grego. Eu também não sei pronunciar corretamente, mas é entugshano, pelo menos assim que escreve. E o terceiro, também grego, é enteuxis. Beleza, trouxe os 3, e aí ninguém entendeu nada, né? A gente não sabe hebraico nem grego, então vamos olhar cada um deles. Bora? Bom,
O primeiro significado, vamos na ordem ali, é o pagar, que é essa palavra hebraica aí, que provavelmente deve falar pagã, não sei, tem um acento ali, mas não vem ao caso. Bom, o que significa então? Isso vem da raiz de uma palavra que significa colidir pela violência. Pagar, segundo a concordância de Strong, quer dizer colidir ou encontrar por acidente ou violência, ou por importunação, vir entre, suplicar, cair sobre, fazer intercessão, interceder, pleitear, prostrar, encontrar junto. Né? Aqui tem vários significados, né? Mas tem a ver com esse colidir de frente, né? Colidir pela violência. Bom, e essa palavra, ela aparece aonde na Bíblia? Ela é usada lá em Isaías, capítulo 53, que diz assim no verso 12, ó. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Olha só, está falando aqui, obviamente, né, de Jesus. E aí entra esse intercedeu nesse sentido, ou seja, então ele carregou o pecado, se a gente colocar ali, né, a tradução. Em Jeremias 7 também aparece essa palavra, pagar, né? Diz assim no versículo 16, né? Mas a você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Aqui é um exemplo, né? Deus falando para Jeremias não orar, né? Não interceder por aquele povo, né? Não colida com violência sobre esse povo, sobre essa situação. Então, para clarificar para a gente, esse significado da intercessão, esse pagar, é falar em favor de alguém. É como dizer assim, ó, Pai, tem misericórdia dessa pessoa, dessa situação ou dessa circunstância. Pai, intervém. Pai, transforma essa realidade, esse aspecto. Tem a ver com mudar a situação. É colidir com violência contra aquela realidade, contra aquela situação, clamando ao Senhor. Amém? A obra da cruz foi a obra intercessora, né, sacerdotal. Cristo, ele se posicionou diante de Deus para interceder por nós, né, pelos homens. Efésios vai falar o quê? Né, que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, todos os homens, né, pecado, éramos merecedores da ira de Deus. E o que Cristo fez? Ele vem e entra na frente, ele colide violentamente contra essa realidade, com essa obra sacerdotal intercessora, e transforma essa realidade. Agora nós não mais somos merecedores dessa ira, agora nós somos chamados filhos de Deus, amém? Então, o primeiro significado de pagar, o primeiro significado de intercessão, perdão, é pagar. Tem a ver com essa oração de mudar a situação, transformar a realidade mesmo. Amém? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Até aqui, né, sobre pagar? Até voltei aqui. Fala comigo. Ninguém falou, vou entender que tá tranquilo, então, né? Dá uma reagida aí. Bater palma, glória a Deus. Então, tranquilo. Vamos. Tranquilo. Bora. Segundo significado é o entugshano, que já é a palavra grega. E significa o quê? Olha só que legal esse. É interceder no sentido de iluminar uma pessoa ou algo, né? É ir ao encontro de uma pessoa com o propósito de afetar ela, de afetar de algum jeito. Eu vou chegar nessa pessoa e eu vou afetar a vida dela. Ela não vai ser mais a mesma. Vou colocar assim, a partir daquele encontro, ela não vai, não importa como ela chegou até ali. Aproveitando aqui, ela tem que ser diferente. E aqui é interessante que ela pode ser num sentido mais prático, diretamente com a pessoa, que pode ser feito por nós para com outras pessoas, através de uma conversa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Só que a Bíblia também aponta a palavra no sentido de Deus vindo ao nosso encontro, intercedendo por nós, o próprio Deus, né, intercedendo por nós, a fim de nos iluminar, a fim de nos transformar, a fim de nos afetar a nossa vida. Olha só, é a obra, né, de Deus, basicamente, mas a gente vai ver essa palavra aqui na prática no texto. Bom, a primeira vertente desse exemplo é no nível nosso, assim, né? Nós como pessoas chegando a outra pessoa afetando. Então, é estar do lado de alguém, conversando, apresentando Cristo, um aconselhamento, por exemplo. Uma pessoa vem, ó, precisa de um conselho aqui, um aconselhamento pastoral, por exemplo, um exemplo. Aquele aconselho, né, aquela situação, a gente está intercedendo por aquela pessoa, a fim de afetar a vida dela, iluminando ela. Amém?
E é o que Jesus, né, e o Espírito Santo fazem por nós. Ele nos ilumina, nos afeta, nos transforma. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, bíblicos. Por exemplo, 1 João, a Bíblia diz, né, meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se porém alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Acho que todo mundo já viu esse texto. Mas esse advogado aqui, ele no original é o paracletos. É o que? É alguém que pleiteia a causa do outro diante do juiz, ou seja, é um intercessor. É um assistente legal ali, né? Então, Jesus, ele é esse mediador. Ele é um mediador entre Deus e homens, e nós, quando oramos em intercessão, em nome de Jesus, nós também fazemos esse papel de interceder por pessoas ou por situações. Então, olha só, então a gente tem esse papel aí de intercessor. E aí, quando que é a vertente de Deus intercedendo por nós? Vamos ver o texto aqui, olha só. 3 textos. Tudo em Romanos. Tudo em Romanos 8, inclusive. Romanos 8, 26, ele vai falar assim, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, o quê? Intercede por nós. Então, olha só, o Espírito Santo, ele está intercedendo. E essa palavra aqui é nesse sentido. Ele nos ilumina, ele nos afeta. Aí aqui até tem o que a gente usou na aula de oração do Espírito, né, com gemidos inexprimíveis, que tem a questão da oração. Então, por que a gente fala que quando a gente está orando em línguas, é edificação pessoal, a gente está se edificando? Porque é o Espírito Santo que está intercedendo, ou seja, ele está nos afetando, ele está nos transformando, está nos iluminando através dessa oração, vamos colocar assim, desses gemidos inexprimíveis. Então, o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele intercede por nós, nos iluminando e nos transformando. Amém? Aí o texto continua, 27. Aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ali tem também essa questão, mas aqui, de novo, o texto fala, né, repete a palavra em tuxano, no sentido do Espírito estar intercedendo pelos santos. E quem são os santos? Amém? Aqueles que foram santificados por Deus e buscam santificação. E vivem o quê? De acordo com a vontade de Deus. Então, tem aqui até o contraponto, né? Mas nós somos iluminados, afetados, transformados pelo Espírito Santo. Amém? E aí, um pouquinho mais para frente, ainda em Romanos 8, olha só o que o texto diz. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais do que morreu. Ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, então Cristo, ele morreu na cruz e tal, ressuscitou, tá, aqui a Bíblia diz que está lá à direita de Deus, e Cristo, Jesus Cristo, também intercede por nós. Então temos o Espírito Santo intercedendo por nós, nos iluminando, nos transformando, nos afetando, e temos Cristo, Jesus Cristo, assentado à direita de Deus, intercedendo, a mesma palavra, por nós, intercedendo como? Nos afetando, nos iluminando, nos transformando. Amém? Isso é o Evangelho, o cristianismo, a boa notícia. Jesus, ele vem para mudar a nossa vida, para transformar a nossa realidade. Por que muitas das vezes o pastor fala isso? A pregação da palavra está ali. A gente chega num culto tal e não importa como a gente chegou ali, a partir daquele momento, a gente recebeu a palavra de Deus, a gente está recebendo a Bíblia ali, a palavra de Deus, a gente tem que ser transformado. Porque ele próprio Deus, a Bíblia, tudo, o Espírito Santo, ele intercede para afetar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para iluminar a nossa vida. Amém, gente? Ficou claro? Esse sentido aqui de interceder? Glória a Deus. Aleluia. Então, dentro desse tem 2. Olha aí, vou recapitular rapidinho aqui. Então, a gente tem o primeiro lá, que é o pagar. É uma intercessão de colidir violenta. É quase assim, eu não aceito essa situação, mudar aquela situação. Então, eu vou interceder de forma que eu vou colidir com essa situação violentamente através da oração para mudar a situação. Aqui eu tenho outra vertente. Eu tenho a vertente de afetar e iluminar. Então, outro significado, perdão, com 2 vertentes. Qual a primeira? Nós, como pessoas, iluminando, afetando, transformando alguém através da conversa, da palavra, a gente chegar a dar um aconselhamento, falar com a pessoa, e o próprio Deus, o Espírito Santo, Jesus, intercedendo em nós, né, nas nossas vidas, afetando e transformando, iluminando as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí, vamos para o terceiro significado, que é o enteuxis. Esse é o terceiro significado, a terceira vertente aí, né? Vertente não, vou parar de usar essa palavra vertente. Terceiro significado de enteuxis. Que significa, olha, esse aqui é sensacional. Significa entrevista. Significa encontro.
Significa reunir-se a fim de conversar. Olha essa palavra. Nem precisa falar muito, né? Já pega a palavra intercessão, entrevista, encontro com Deus. Olha isso. Vai pegando, vamos lá. Em 1 Timóteo, a Bíblia diz assim, né? Paulo diz: antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ação de graça por todos os homens. Ou seja, o texto está falando para interceder pelos homens, né? E aí, essa intercessão aqui é o enteuxis. E como que se dá esse aspecto de entrevista? Acho que entrevista, todo mundo sabe o que é entrevista, né? Eu vou entrevistar alguém. É exatamente isso. É nós nos relacionando com Deus e entrevistar o coração de Deus para saber o que ele deseja fazer, seja no mundo, seja no ser humano, seja na situação, ou seja na circunstância pela qual nós estamos intercedendo. Então, interceder é mais do que só buscar um objetivo. É experimentar um relacionamento de amizade com Deus. Então, aqui tentar materializar na prática. Vamos interceder pela vida de alguém. Isso, às vezes, pode acontecer de forma rápida, vamos colocar assim, e de forma mais lenta. De forma rápida, o que eu quero dizer, pode vir, né? Não quer dizer que é uma regra e vai acontecer sempre, mas pode vir acompanhado de uma palavra de conhecimento, de uma palavra de sabedoria. Por exemplo, ele está intercedendo por um irmão e Deus pode revelar algo relacionado àquilo que a gente está intercedendo. Então, pode ser que isso aconteça. Ou pode ser a longo prazo, a gente vai aos poucos, né, entendendo e buscando em Deus qual é a vontade dele para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela circunstância ao qual nós estamos intercedendo. Amém? E isso tem a ver com um momento de oração, com relacionamento. Por isso que eu disse lá atrás no começo, a gente dividiu os tipos, falando da oração pessoal, devocional e intercessão. Então, dentro do nosso momento com Deus ali, estamos tendo um momento devocional, vamos colocar assim, a gente está orando, a gente está adorando, a gente está pedindo e a gente começa a interceder por alguém, por uma situação. E vamos nessa sentido de entrevistar Deus. E aí, Senhor? Estou orando essa situação aqui, e assim, eu estou vendo isso, mas eu quero saber o Senhor, qual é o seu ponto, e vai indo, e a gente vai entendendo a vontade de Deus para aquela situação. A gente vai entrevistando Deus para conhecer qual é a vontade de Deus. Amém? Ficou claro? Tá tranquilo? Se não tiver, fala comigo, gente, que eu tento falar de outro jeito. Dá uma reagida aí, se você estiver comigo. Amém? Glória a Deus, então. Tô dando um joinha, então vamos em frente. Interceder, então, tem a ver com ouvir a voz de Deus. O papel do intercessor é criar um elo, uma ponte, entre aquele que precisa da oração e Deus. Então, como nós podemos ver, né, a Bíblia testifica sobre o quão importante é nós intercedermos uns pelos outros, revelando também a nossa comunhão e o nosso amor ao próximo, né? A Bíblia deixa isso bem claro, né? Eu falei lá atrás, né? De novo, reforço a importância do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo, né? O horizontal e o vertical. E aqui eu trago, né, os textos que falam sobre isso, né? Amós: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, a Bíblia diz, né, que Deus, ele revela os seus planos, ele revela a sua vontade aos seus servos. Então, nós nos achegando a Deus, né, para ouvir a vontade dele, ouvir o que ele tem para nós e para situações, né? João 8:47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Olha aí, então, de novo, a Bíblia nos atestando, né, que nós ouvimos e devemos, né, ouvir a Deus. Amém? E Jeremias 33, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só, o próprio Senhor falando, né? Clame, vamos clamar a Ele e Ele vai responder. Ele vai dizer as coisas grandiosas e insondáveis que nós não conhecemos. Então, esses textos servem para nos incentivar, nos direcionar. Tem muitos outros, né? Mas, para que nós possamos nos achegar a Deus, para ouvir a voz dEle, para ter esse relacionamento com Ele e interceder nesse caráter de entrevista, também? E aí, eu trouxe aqui um exemplo prático, para a gente fechar, para a gente materializar um pouco também. Eu coloquei aqui um exemplo aleatório, né, do irmão Abacuque. Não sei se vocês conhecem o irmão Abacuque, ele é fictício, né, por mais que possa existir alguém aí chamado Abacuque. O irmão Abacuque, esse do exemplo, ele perdeu o emprego. Um exemplo simples, uma situação, certo? Essa é uma situação que pode ocorrer, né,
que o irmão perdeu o emprego, o irmão Abacuque. E aí, eu coloquei as 3 situações da mesma ocorrência aqui. Então, o primeiro, né, significado de intercessão, que é o pagar, para esse cenário, é mudar a situação, é colidir com violência contra essa situação. Então, nós entramos em oração pela situação em si. A gente vai orar como? Senhor, abre novas portas, muda essa situação de desemprego. Senhor, que o chefe do irmão lá volte atrás. Senhor, que algo ocorra na empresa e ele consiga ali ser contratado para outro setor, que alguma coisa deu errado e ele não perdeu esse emprego, na verdade. Então, a gente está orando como? Colidindo com a situação, que ele perdeu o emprego. A gente está orando para mudar essa situação, para ele ganhar um novo emprego, para mudar a situação. Amém? O segundo significado, que é o entoxano, que é afetar ou iluminar, aqui nesse lado aqui, a gente vai usar a vertente, usei de novo, não falei que não ia usar essa palavra, mas a gente vai usar a vertente do nosso sentido aqui, de nós afetarmos um irmão, né? Então a gente vai conversar com esse irmão, vai aconselhar ele, vai trazer uma palavra para ele de ânimo, irmão, confia em Deus, o Senhor tem algo melhor para você, a situação vai mudar, o Senhor está no controle de tudo. Eu conheço aqui um grupo que tem vaga de emprego, eu conheço alguém que está precisando de alguém. Então, a gente vai trazer uma palavra que vai mudar, afetar esse irmão. Então, a gente está intercedendo por ele, pela mesma situação ali, afetando, iluminando ele por uma situação, amém? A gente vai trazer uma palavra de Deus para esse cara, nós falando, amém? Segundo cenário aí, segundo significado de intercessão. E o terceiro é o entrevista. Então a gente vai chegar a Deus, entrevistar o coração de Deus. Pai, Senhor, qual que é o propósito do Senhor para a vida desse irmão? O que o Senhor tem para a vida dele? Por que aconteceu a situação? Por que ele perdeu esse emprego? Aquele emprego talvez era ruim para ele, aquele emprego estava afastando ele de ti, estava caminhando para algo que não era sua vontade. A gente vai entrevistar o coração de Deus e buscar entender, compreender a situação. Amém? Ficou claro? E aí, aqui o exemplo é bem simples, né? Pode ser que Deus não vai falar, Deus não vai dar essa resposta específica, porque talvez não cabe a nós sabermos essa resposta para essa pergunta do exemplo. Amém? Mas eu queria deixar claro, materializar o sentido do significado de entrevistar o coração de Deus. Nós devemos sempre agir nesse sentido de buscar conhecer a vontade de Deus para situações. Isso não quer dizer que sempre Deus vai revelar a vontade dele para a gente. Talvez não seja a hora, talvez não seja o momento da gente entender aquilo, mas nós devemos buscar isso, amém? Tranquilo, gente? Então, um exemplo simples aqui, e os 3 significados de intercessão agindo aí, meio que, né, no todo acaba que tem uma mesma linha, né, de significado, mas tem essas quebras de significado, cada um de um jeito. Amém? Tranquilo? Fala comigo. Uma dúvida? Jesus, amado, vocês estão muito quietos, deve ter muita dúvida. Bom, então vamos. Resumo, já, né? Finalizando. O que a gente falou aqui, então? Trouxemos exemplos bíblicos, né, de intercessão. A gente viu aí a intercessão por uma nação na situação de Moisés. A gente viu a intercessão de Abraão por uma cidade, né, Sodoma e Gomorra. A gente viu um cenário de intercessão de guerra, né, espiritual ali em Daniel. E nós vimos a igreja intercedendo por uma pessoa, né, intercedendo por Pedro. E falamos aí dos significados que a intercessão possui, né, que é o de mudar a situação, que é colidir com a violência contra, né, Jesus mudou a nossa situação de pecadores, o afetar ou iluminar uma pessoa ou algo, a entrevista, né, com Deus, e por fim, o Senhor, ele usa o ser humano para agir, né, para que ele age através de nós, e a intercessão é uma arma poderosa que movimenta as regiões celestiais. Né? E interceder é uma oportunidade que Deus nos dá de participar do que ele está fazendo. E não tem a ver com precisar interceder, e sim, é um privilégio interceder. E Deus não precisa que nós intercedamos para que algo aconteça, mas ele escolheu nos usar para fazer a vontade dele aqui na terra. E por fim, todo cristão pode e deve ser um intercessor. Aleluia! Glória a Deus, olha só, 9 horas pontualmente. Aleluia. Eu queria ouvir vocês, gente. Por favor, falem comigo. Um de cada vez. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar minha contribuição. Rapaz, a gente precisa aprender a entrar nesse lugar, né? Assim,
Glória a Deus pela sua vida, Dirão, mais uma vez. Bênção. Tudo muito bem explicado, muito bem detalhado. O que ficou na minha cabeça é principalmente esse ponto de que Deus não precisa da gente. A intercessão, tudo que nós vamos falar, né, que você já está falado, que o pastor já falou, que eu falei, enfim, tudo não é para Deus. Deus não precisa de nada disso. Tudo é para a gente precisa entender que nós que carecemos de estar neste lugar. E aí, o que veio na minha cabeça é que a intercessão, como você falou, a intercessão que é essa ponte, né, que você vai levar diante de Deus, né, uma petição por alguém, ela revela primeiramente amor, né? Que você não está pensando em si, não está olhando para você, você está mostrando amor por outro, porque você está entregando aquela pessoa para o maior bem que nós possuímos, que é o próprio Deus, assim, não há uma atitude que possa ser superior a essa, assim, vamos dizer assim, em termos espirituais, né? Obviamente que em ações a gente pode melhorar, mas eu estou falando, nós na posição de intercessores, nós estamos amando, né? Estamos colocando diante de Deus, a gente está se colocando no lugar da pessoa, assim como Moisés, assim como, né, Daniel, todos que você citou, eles se colocaram no lugar do outro, ou seja, num lugar de misericórdia, de compaixão, e fez intercessão em favor daquele. Isso é uma atitude parecida com a atitude de Cristo. Cristo faz isso, por isso que ele é o nosso intercessor diante do Pai. Porque ele sabe, ele se colocou no nosso lugar, ele sabe como é que é, então ele, por compaixão, misericórdia, amor, ele nos coloca diante do Pai. E esse é o nosso papel como cristãos, né? E o que me chama a atenção em relação a você se colocar nesse lugar é porque tudo isso há um galardão. Então, quando você quer aquilo, Deus vai fazer com ou sem você, né? Assim, ele vai fazer, né? A vontade dele irá se realizar. Então, por exemplo, os exemplos que você citou, tudo foi teste. Então, por exemplo, Deus testou Moisés. O que ele ia fazer diante da atitude, da fala que o próprio Deus fez? Assim como ele fez com Abraão, ó, me dá teu filho, me dá teu filho. Ali era um teste, é a mesma coisa com Moisés. O Senhor testou Moisés. Vamos ver o que ele vai fazer no momento que eu falar assim, ó, vou te colocar num lugar mais alto ainda, né? Na verdade, é aquilo, Deus já sabia, né? Mas era para aquela pessoa entender isso, né? Se colocar nesse lugar, ela mesma se conhecer. Então, quando a gente entra no lugar de intercessão, a gente está fazendo parte daquilo. E tudo que a gente faz parte vai receber recompensa. Então, há galardão. Então, se você intercede, né? Se você dedica em oração por um trabalho missionário, por uma vida específica, haverá galardão, haverá recompensa para aquilo, porque você está fazendo parte daquilo em oração, que é a nossa maior ferramenta, né? É o que a gente está estudando. É, é, é a minha maior arma que eu tenho, é essa conversa direta com o Pai. Não tem outra coisa mais superior a isso. Está falando diretamente com o próprio Deus, em espírito, né? Então, tudo que nós fazemos em amor, por fé, que é o que você falou, a base da oração é a fé, por fé, pautada em amor, isso vai gerar fruto e galardão. É uma recompensa que nós iremos receber. Então, estar neste lugar haverá recompensa também, né? Enfim, então é isso. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, cara. Muito boa. Contribuição é isso, cara. É sermos como Cristo, né? Cristo fez uma obra intercessora, né? Uma obra sacerdotal na cruz. Ele continua intercedendo por nós e nós temos que ser imitadores de Cristo. Glória a Deus. Sensacional. Mais alguém? Fala comigo aí, gente.
Então, Gina, parabéns aí pela aula. É muito didática. Parabéns mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Então, nesse exemplo mesmo que você deu o último aí do irmão Abacuque, é isso o nome dele? É isso mesmo. Então, é interessante entendermos que esses três posicionamentos, pegando os significados, né, eles podem acontecer, se não simultaneamente, sequencialmente, né? Porque eu parei para analisar tudo que você falou, isso é muito interessante. Não é que tem que ser nessa sequência, mas pararmos para pensar ao interceder, se eu tivesse que fazer, né? Eu não estou querendo criar aqui nenhuma doutrina, não. Mas pensando, seria primeiro entrevistar o coração de Deus, então, uma oração direcionada a alguém. Se eu sei qual é a vontade, mesmo que Deus não me fale, mas eu faço a oração, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor, né, colocar a primeira pessoa diante do Senhor, depois ir até a pessoa ou de forma direta, acho que ficaria aí por último, vamos colocar assim. Então, depois de consultar o coração de Deus, eu poderia, que seria o colidir depois, não é isso? O colidir aí contra a situação, né? Então, eu entrevisto o coração de Deus, eu vou contra a situação, né? Se eu já tiver uma resposta de Deus, eu já posso ir de forma muito assertiva, né? No caso do emprego. É um novo emprego, enfim, eu já tenho algo. Se eu não tenho, eu sei que já está diante do Senhor, ele vai fazer a vontade dele. Da mesma forma, eu posso colidir, né, com aquela situação, mesmo que eu ainda não tenha essa resposta, ou possa até ter, e depois também ainda posso, né, chegar para a pessoa também, se eu já tive essa resposta lá no início, e ter uma direção para dar para a pessoa, como você falou. Ó, irmão, você precisa se qualificar mais, né? Então você vai ter mais oportunidades. Enfim, várias coisas que podem acontecer daí. Então, é muito interessante, cara, se trazer esses três significados, né? Eu não tinha tido acesso ainda a esse significado, nunca tinha pesquisado. Isso, assim, deixou bem didático mesmo como a gente pode interceder, né? Top. Glória a Deus. Eu não tinha pensado também em colocar numa ordem assim, faz sentido, né? Eu trouxe na sequência do que eu trouxe o significado, né? Primeiro, segundo, terceiro, mas realmente tem total sentido, né? Conexão. Primeiro buscar a Deus, né? Interceder, busca entender a vontade de Deus para aquilo, né? Intercede pela situação e fala, e aconselha, e fala e tudo mais, né? Legal. Olha só, a gente vai conectando tudo, né? Mas é legal também. Quando eu fui vendo, assim, estudando sobre a intercessão, né? Buscando, assim, sobre o ministério e tal, procurando as palavras, fui vendo o significado, aí você vai vendo tudo, vai clarificando, vai fazendo sentido, doido, né? Você fala, caraca, olha só, Deus tá tudo aí, né? A Bíblia meu Deus. Eu fico empolgado. Glória a Deus. E aí, gente, mais alguém? Fala comigo. Pô, hoje tá mais tímido. Chama pelo nome, Dira. Vou chamar pelo nome mesmo, hein? Só tá na correria, fazendo alguma coisa também, né? Ou não tem dúvida também, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar o nome aqui, cadê? Não tô nem conseguindo ver os nomes aqui, meu Deus, me ajuda. O Vinícius, cadê você, Vinícius? Fala com nós. Tá por aí? Opa, tô por aqui. Ei, fala com nós. Mano, parabéns pela aula também, glória a Deus. Muito massa. Mas, cara, é isso. É isso, foi muito bem explicado. Eu só tava pensando aqui que tem muita gente, que nem você falou, né? Todos são chamados. Existe o ministério de intercessão na igreja, né? Nas igrejas, para organização. E eu acho interessante que tem muita gente que tem medo de participar de intercessão, não é? Ah, vou entrar em batalhas e tal. E, e muitas vezes elas são impedidas de entrar pelo medo, né? Então é bem aquilo que você falou sobre a maturidade e tal. E a gente sabe que é o sangue de Jesus, né? Que nos cobre. A gente tem que estar sempre clamando também, né? Na hora de interceder, pedir para o Senhor fechar cada brecha, né? Buscar realmente uma vida de santidade, não que nós somos perfeitos, mas a gente não pode recuar, né? A Igreja de Cristo avança, as portas do inferno não prevalecem. A gente não pode ser coagido pelo medo, a gente precisa realmente buscar, né,
intrepidez, ousadia, entrar na presença do Senhor, saber que é Ele que vai na frente, que luta as nossas batalhas. E eu só achei interessante, assim, frisar essa parte que realmente eu sempre vi isso em todos os lugares que a gente passou, assim. Tem muita gente que acaba tendo esse tabu, assim, né? Acaba até misturando, como posso dizer, algo que é puro, simples, até mesmo com um pouco de misticismo, vamos dizer assim, entendeu? E acaba ficando com medo. É verdade. É bem pontuado, importante. Fala aí, Érica. Glória a Deus. Paz, boa noite. Estão me ouvindo? Vamos sim, paz. Pode falar. É porque no celular aqui ele está meio com probleminha, mas amém. Glória a Deus por essa aula poderosa mais uma vez. Que Deus continue abençoando a tua vida, irmão Girã, cada professor que tem sido de aprendizado profundo para nossas vidas aqui, assim. Não tem nem como comentar muito, né? Já foi tudo bem explicado, mas assim, intercessão é uma coisa assim que eu falo que está no meu coração, sabe? Eu sou, com todas as minhas falhas e fraquezas, eu falo que todos nós temos, né? Mas eu sempre gostei de estar neste lugar, sempre, desde a época que eu era de outro ministério, sempre gostei de estar. Eu sou falha ainda na intercessão, né? Nem sempre eu posso estar, mas eu sempre que posso estou em casa intercedendo. Então, assim, sabe assim, aquele particular seu com Deus, aquele parece que é um chamado que você tem, você sente dentro do seu coração. Eu amo estar nesse lugar sempre intercedendo, sempre orando, e é preciso, é necessário, independente de você ter chamado ou não. Orar, a igreja precisa estar sempre em oração, né? Em todo momento, em todo instante. E intercessão é uma coisa também que nós precisamos interceder um pelos outros, né? Estar sempre orando por questões, por situações. Uma coisa que eu achei interessante aqui no final, como o irmão falou sobre o significado da intercessão, essa terceira colocação, né, de você, como estivesse entrevistando a Deus, né, qual o propósito, e nem sempre a gente pergunta para o Senhor, às vezes a gente quer orar e falar, Senhor, faça da tua vontade, do teu querer, mas, Senhor, verdadeiramente, qual é o propósito nessa questão, como o irmão falou, né, e em tudo tem um propósito, às vezes não entende a questão de uma porta fechada, ou algo que você perdeu, ou uma enfermidade, a gente não entende, mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas, então a gente vai entender depois. Então, é só perguntar a Deus mesmo, Senhor, qual é o seu propósito nisso? E é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, né? Que sempre vai permanecer. Então, assim, isso me chamou a atenção, nesse último, no terceiro aqui, né? Que a gente perguntar a Deus, entrevistar ele, né? Qual é o propósito dele nessa intercessão, por essa causa que estamos orando, por essa questão que estamos orando, né? E é isso, a gente está sempre ligado, aprendendo. Então, como eu falei, cada dia a gente está aprendendo. Eu falo que eu amo estar orando, mas ainda estou aprendendo. E assim nós vamos vivendo, né? Aprendendo a cada dia com o Senhor e com os irmãos abençoados aí. E a questão também eu vejo assim, né, a ousadia desses homens, né? Moisés e Abraão. Eu acho que os que mais destacou aqui, né? Porque eles realmente eles não olharam assim a questão deles, a preocupação deles era com o povo, era com a cidade, né? E ali Moisés, ele aqui no capítulo 32, ele chega até a falar com o Senhor, para o Senhor perdoar o pecado do povo ou riscar o nome dele, né? Então assim, do livro da vida, então assim, é muito ousado, né? É muita ousadia de você assim falar com o Senhor dessa maneira. A preocupação, a intercessão dele naquele momento era com o próprio Deus, como o irmão falou. Não era nem a questão da salvação dele, mas assim como que depois as pessoas que já sabiam das maravilhas do Senhor, que falavam que o Senhor era bom, que o Senhor era maravilhoso, e como seria depois, né? Como as pessoas falariam desse Deus. Então, a preocupação era verdadeiramente com o próprio Deus. Então, assim, é tremendo isso, gente. Eu falo que a gente é muito falho, né? A gente olhando esses homens aí do passado, eu falo, ô Senhor, nos ajuda, mas nós vamos aprendendo. E é só isso que eu queria compartilhar. Muita benção, aula abençoada. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. É isso, eu também fico. Caraca, olha a ousadia desses caras, né? Abraão, ele vai falando 50, 45, 40, 30. Ó, Jesus. eu Fala tenho aí. que confessar um negócio.
confesso. Aí o Abraão é chato, hein? Caraca, ele perturbou muito que ele foi de 5 em 5. Não, tô brincando. Mas é legal, é porque é temor, né? Ele foi no sapatinho ali com Deus, já era amigo de Deus, mas ele, calma aí, é Deus, né? Eu vou com calma. Pá, mas ele foi de 5 em 5. Já Moisés não, né? Moisés foi realmente muito ousado, né? Pedir para riscar o nome dele do livro da vida. E é interessante que quem faz isso também é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ele cita que por ele podia perder a salvação dele para que os judeus pudessem ser salvos. Então, ou seja, uma oração intercessória, isso aí é amor puro. É amor puro. Ama tanto que ele sim, é isso, ele está se portando mais com o outro do que consigo mesmo. Então, é um reflexo mesmo de uma mudança profunda, né? E é gerado por Deus no coração, assim, maravilhoso. Mas Você fala, esses caras eles entenderam, eles entraram num lugar, assim, de presença de Deus, que, tipo assim, Moisés, ele tava lá 40 dias, face a face com Deus no monte ali, então, assim, é um entendimento de relacionamento, de intimidade que eles tiveram, igual Davi também, Davi, ele entrou num lugar de entendimento de Deus, que é, cara, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença, sabe? Paulo também, eu me coloco nesse lugar, porque eles entraram nesse lugar de relacionamento, de presença de Deus, que, sabe, que a gente tem que almejar, a gente tem que buscar, assim, a gente vê exemplos do Antigo Testamento, de Paulo ali no Novo Testamento e tudo mais, que é algo que realmente transforma as nossas vidas, né, que é algo que nada mais tem valor, né, só esse lugar de estar em Deus, esse lugar da presença, né, de ser transformado e tocado, esse tem que ser o nosso alvo, né. Falei, pastor. o Renato falando agora por último, né? Você, né, o que você falou e todos falaram, desses homens, né? Moisés, de forma tão ousada, incisiva, falar com Deus dessa forma, mas nenhum deles era capaz de fazer isso, né? De ser intercedor, de se colocar no lugar. Ele pede, Paulo até chega a falar, mas não é possível. Mas aí deu um insight aqui pensando sobre o próprio Cristo, né? Ele é o único que pôde, de fato, fazer isso. Ele, de fato, fez, né? Ele foi lá e entregou. Paulo quis, Moisés quis, mas quem pôde realmente se entregar foi Jesus. Ele fez, de fato, isso aí. Ele entregou a vida dele. Top demais. É verdade. Caraca, glória a Deus. É isso. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, né? Cada vez mais, almejar mais, buscar mais e conhecer mais, né? Que é infinito, né? Quanto mais a gente avança, mais a gente cresce, mais a gente vê que a gente não sabe nada e mais a gente almeja e anseia por mais de Deus, né? Por mais disso, por mais dessa presença. E esse tem que ser o clamor do nosso coração, né? O desejo das nossas vidas. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E aí, gente, mais alguém? Meu chat aqui, o chat está tranquilo hoje, né? Amém. Então, amém, né? Vamos orar? Para a gente encerrar? Vamos lá. Pai, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, aprendendo mais de Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua obra naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser intercessor por nossas vidas, Pai, por interceder por nós naquela cruz, nos livrando da ira do Senhor, nos livrando de todo o mal e nos permitindo nos achegar a Ti, nos achegar diante do Teu trono com ousadia e nos relacionarmos contigo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós, Senhor. Eu oro para que esse entendimento recaia em nossos corações, Pai, que nós possamos, como igreja, experimentar coisas novas em Ti, Senhor, viver do Teu poder sobrenatural, Senhor, experimentar de um relacionamento de intimidade cada dia mais contundente contigo, Senhor, entrevistar o Teu coração e conhecer a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas e para as situações ao qual nós nos colocamos como intercessores, Pai, que a nossa oração, que o nosso clamor, que a nossa adoração suba como um incenso agradável em Suas narinas, Pai, e que nós possamos nos posicionar como filhos, como servos, como amigos do Senhor todos os dias da nossa vida. Senhor, nos leva, nos atraia para esse lugar de mais profunda intimidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui, Senhor. Eu te coloco essa aula mais uma vez diante da Tua presença e te peço, Senhor,
que venha com uma noite de descanso nas nossas vidas, que haja o teu shalom sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Semana que vem, então, a gente finaliza o módulo oração e vamos falar aí sobre batalha espiritual, amém? Glória a Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Boa noite a todos, paz. Amados, fiquem na paz. Deus Glória a abençoe. Deus. Deus abençoe.